Bom dia, tudo bem? Elvésio, Fernanda, deram bom dia. E os outros? Tudo bem por aí? Pedro também. Bom dia, Pedro. Ok, Thaís, Camila, Tiago, Ismaila. Gente, é muito bom estar com vocês de novo, tá? É um momento diferente, né? Essa aula é virtual, né? E a gente não vê o rosto de vocês. É uma experiência nova. E assim, confesso para vocês que não gosto. Prefiro ver o rostinho de vocês sentadinho lá na aula, mesmo que tenha aqueles que às vezes estão um pouco distantes, mas a gente vê que vocês estão ali presentes, é muito melhor, tá? Mas a gente vai tentando dar o melhor da gente, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à aula que a professora Aline iniciou na semana passada, falando sobre pele e tecido subcutâneo, tá? E hoje nós vamos falar de mais algumas lesões de partes moles e também de alguns tumores malignos. Essas lesões de partes moles e os tumores malignos são lesões muito comuns na nossa prática, tá? De clínica cirúrgica. A gente encontra muito esses pacientes, principalmente no nosso ambulatório. E eu tenho certeza que vocês também, mesmo não vivenciando essa prática cirúrgica, independente da especialidade que vocês irão escolher, vocês irão ver essas lesões, algumas até em pronto-socorros, em emergências, tá? Que nós vamos ver que precisam de tratamento, às vezes naquele momento, ou de uma conduta terapêutica que a gente precisa abordar nesses pacientes, tá bom? Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, os objetivos da nossa aprendizagem de hoje serão reconhecer as principais infecções profundas, tá? E lesões malignas da pele, tecido celular subcutâneo e a condução terapêutica adequada para essas patologias de abordagem cirúrgica. Tudo bem? As infecções subcutâneas e subcutâneas, que nós vamos dar continuidade na aula de hoje, nós vamos estar abordando, falando principalmente sobre foliculite, furúnculo, carbúnculo, tá? Que nós vamos ver que nada mais um é uma evolução do outro, tá? Nós vamos ver que a foliculite é uma forma mais simples, o furúnculo é uma infecção um pouquinho mais profunda e o carbúnculo é quando a gente tem uma infecção local maior, tá bom? Vamos falar também sobre a hidroadenite, de lesões por pressão e também de pioderma gangrenoso, tá? Isso das lesões benignas, dando continuidade à aula da semana passada da professora Aline, tudo bem? Então vamos lá, só para a gente entender um pouquinho sobre o nosso tecido de hoje, que é a pele. A professora Aline, na semana passada, também deu uma ilustração falando dessas camadas da pele, que é formada pela epiderme, pela derme e pela hipoderme, que é o nosso tecido gorduroso. E nós temos os anexos presente, né, na nossa pele. Esse anexo de hoje que nós vamos falar principalmente é do nosso folículo piloso, tá? E nesse folículo piloso nós temos em anexo aqui também uma glândula, que é a glândula sebácea. E como essas infecções ocorrem? Elas ocorrem quando a gente tem um processo obstrutivo
desse folículo piloso. Então, aqui a gente vai ter um acúmulo, tá, de queratina e de sebo. Tá? Quando a gente começa a ter o acúmulo dessas secreções, a gente cria o quê? Um substrato onde a gente pode ter infecção bacteriana ou infecção por vírus, por fungos. O mais comum são as bactérias, né? As bactérias que já convivem na nossa pele. Então, a gente faz um meio propício para a proliferação desses micro-organismos. E essa infecção, ela pode ser um pouco mais superficial, como ela pode chegar a atingir até todo o nosso folículo piloso. E o que seria então essa foliculite, né? É a infecção do folículo piloso, mas como? É uma infecção mais superficial, tá? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar aqui o som de vocês, tá bom? Tá? Para a gente não ficar escutando a voz de vocês, tá? De repente encosta aí no som e a gente acaba interrompendo a aula. Qualquer coisa vocês vão falando aqui no nosso bate-papo, tudo bem? Então vamos lá. Então essa foliculite é a infecção do folículo piloso. Mas como que é a infecção desse folículo piloso? É uma infecção um pouco mais superficial. A gente não chega a atingir aquela glândula sebácea, que também é um anexo do nosso tecido, da nossa pele. Então a gente vai ter principalmente de agente etiológico, são os estafilococos, tá? E também os agentes gram-negativos, tá bom? Que tratamento a gente vai fazer nessa foliculite? Principalmente é higiene adequada, tá? Geralmente usar um sabão, né, para a gente poder esfoliar essa pele e evitar que essa pele tenha o quê? Obstruções. E a gente também pode fazer medidas preventivas. Que medidas preventivas são essas? Medidas em que a gente evita fazer o quê? Microabrasões também na pele, igual depilações, né? Quando a gente usa aparelhos de barbear, a gente usa também cera. Tudo isso pode provocar uma inflamação nesse nosso folículo piloso. E como que se apresenta, então, essa foliculite? Quando a gente tem a infecção ali estabelecida nesse nosso folículo piloso. A gente vai encontrar essas formas, tá? Aqui a gente vê, ó, que a gente tem vários folículos, tá? Que estão inflamados, tá bom? E aqui a gente vê já na fórmula, ó, formando até pústulas, tá? Ó, as lesões que já estão abrigando conteúdo purulento em seu interior. Então, essas seriam as nossas formas de foliculite. Outro local que a gente encontra também bastante foliculite também são nas áreas das nádegas, né? As meninas aí sabem bem, chega no verão, todo mundo quer ficar com o bumbum bonito para ir para a praia, com o bumbum lisinho, né? Então a gente evita o quê? Evita colocar roupas muito apertadas, fazer muita agressão nessa pele para que a gente evite o quê? Fazer foliculite. Então a higiene, geralmente a gente usa um esfoliante, que não pode ser um esfoliante muito intenso, então geralmente são esfoliações leves, que vão fazer com que esses folículos não fiquem obstruídos e, por fim, não causem uma infecção, causando assim uma foliculite. E qual seria então o furúnculo? O furúnculo nada mais é do que uma infecção um pouco mais profunda desse folículo piloso. Agora a gente já atinge a glândula sebácea, aquela glândula anexa, ela agora já é atingida por esse processo infeccioso. Aí a gente não vai encontrar mais aquelas lesões pequenininhas na pele, nós já vamos encontrar uma lesão mais endurecida, avermelhada, quente e geralmente muito dolorosa. E qual é o tratamento do furúnculo?
também é calor local, e geralmente a gente acaba tendo que fazer drenagem, a gente precisa tirar aquele conteúdo purulento que é formado dentro desse folículo inflamado. E como que é a apresentação, então, agora desse furúnculo, dessa infecção mais profunda do nosso folículo piloso? Nós vamos encontrar aqui, ó, na nossa ilustração, ó, nosso folículo piloso, tá? Aqui temos uma estrutura normal com a glândula sebácea. E aqui ao lado, ó, o processo infeccioso. Então, esse folículo piloso, ele agora está infectado, mas ele também atinge uma camada um pouco mais profunda e a gente já chega a atingir a nossa glândula sebácea. E como vai ser essa apresentação? A gente agora vai ter um local avermelhado, tá? Geralmente é endurecido. E quando a gente já tem uma evolução mais tardia, a gente pode até já encontrar essa fórmula, onde a gente já vê uma parte central com uma coloração mais esbranquiçada. Geralmente aqui nesse meio a gente já encontra uma área um pouco mais amolecida. E quando chegam nessas apresentações mais endurecidas para a gente na emergência, é necessário que a gente oriente o paciente a fazer o quê? Calor local. Esse calor local vai fazer com que esse processo inflamatório endurecido fique mais coalescente. Então, a gente pode depois, então, fazer drenagem e retirar essa secreção que está no interior dessa formação desse folículo piloso. E os pacientes, geralmente, eles relatam um grande alívio após essa drenagem, após a saída dessa secreção purulenta. Então, essa aqui seria geralmente a apresentação desse furúnculo, que nada mais é a infecção do nosso folículo piloso, porém, é uma infecção mais profunda desse folículo. Aqui a gente já vai atingir a nossa glândula sebácea. Agora nós vamos falar do carbúnculo. O que seria então esse carbúnculo, professora? Seria um aglomerado de furúnculos. Então, nós temos vários folículos pilosos com uma infecção mais profunda, só que juntos. Então, temos um local, geralmente locais onde a gente tem esses pelos, e agora a gente tem um aglomerado. E onde que é o local mais frequente que a gente encontra esse aglomerado de folículos pilosos inflamados, infectados? Geralmente nós encontramos no pescoço, na região posterior do nosso pescoço, ombros, costas e coxas. São os locais mais comuns da gente encontrar essa formação desses vários furúnculos aglomerados, que nada mais vão se denominar carbúnculo, tá? Qual é o tratamento? O tratamento é o mesmo tratamento do furúnculo. Nós vamos fazer calor local naquela região toda endurecida, tá? Para que a gente possa melhorar aquele processo inflamatório, para que a gente possa tornar aquela lesão endurecida numa lesão mais amolecida, onde tem um caráter que a gente, quando a gente palpa, a gente vai encontrar um local onde a gente está flutuando, a gente sente aquela secreção toda coalescente ali dentro e a gente pode efetuar o quê? A drenagem. Isso traz um grande alívio para o paciente, tá? E nesses pacientes que têm essa formação de carbúnculo, onde a gente tem um processo infeccioso mais intenso, a gente já precisa avaliar se há necessidade de entrarmos com antibióticos, tá? Para a gente cobrir esses germes da pele. Geralmente são pacientes que às vezes têm alguma outra comorbidade, são pacientes imunodeprimidos, em que a gente precisa avaliar se
essa repercussão ela é só local ou se a gente tem uma repercussão sistêmica importante nesse paciente. Aí a gente vai avaliar o uso da antibiótico-terapia associada ao nosso calor local e à nossa drenagem. Lembrem que o antibiótico não se sobrepõe ao calor local e à drenagem. Ele é uma associação ao tratamento para os pacientes que têm uma manifestação sistêmica mais exacerbada, tá? O nosso tratamento principal é a drenagem daquele local infectado. Aqui, ó, na nossa ilustração, ó, lembra, antes nós tínhamos um folículo, onde se a nossa infecção era mais superficial, a gente chama de foliculite. Se a nossa infecção for mais profunda, eu pego a glândula sebácea, eu atinjo todo o meu folículo piloso, eu já chamo de furúnculo. Agora, se eu tenho vários folículos pilosos aglomerados com essa infecção mais profunda, eu tenho o carbúnculo. E geralmente se apresentam nessa forma. A gente às vezes vê, ó, diversos orifícios, tá? Naquele local endurecido. Geralmente daqui vão sair vários pontinhos de drenagem, onde vão ficar saindo secreções purulentas, substrato dessa infecção bacteriana, tá? Lembrando que é muito comum, ó, na parte posterior do pescoço, tá? Então, na região cervical posterior, nas coxas, tá? Nós podemos também encontrar essa presença de vários folículos pilosos aglomerados, que nada mais é o carbúnculo, tá? Agora nós vamos falar de um outro tipo de infecção, que é a hidroadenite supurativa. A hidroadenite supurativa nada mais é também do que um bloqueio dos folículos, tá? Pilosos. Há um tempo atrás, tá? O que se pensava da hidroadenite supurativa, que é muito comum, tá? Essas lesões que nós vimos no pescoço, lesões que nós vimos em regiões onde tem esses folículos pilosos, a gente encontraram-se esse tipo de lesão em axilas, tá? Em regiões perianais, em nádegas, tá? E eles achavam inicialmente que seria pelo bloqueio das glândulas apócrinas. Que glândulas são essas? São as nossas glândulas sudoríparas, tá? Nossas glândulas produtoras de suor, que são muito encontradas nessas regiões, região inguinal, região escrotal, nas nádegas, nas axilas, nas mamas, embaixo das nossas mamas. Então, achava-se que o bloqueio dessas glândulas apócrinas seriam a causa principal ou inicial para se ter esse processo infeccioso nessas regiões. Contudo, o que os trabalhos científicos mostraram? Que as glândulas apócrinas nada mais são como se fosse um local onde também será acometido, mas não a origem desse processo infeccioso. Que a origem mesmo do processo infeccioso seria onde? Nos folículos pilosos, tá? Então, ela é chamada de doença de Verneuil porque o Verneuil, ele considerou que essa infecção, nesses locais que tem essas glândulas apócrinas, ocorreriam pela obstrução dessas glândulas. Mas hoje a gente já se sabe que a obstrução, na verdade, é do folículo piloso. E essas glândulas, por estarem presentes nessas regiões, elas são atingidas também por contiguidade desse processo infeccioso. E junto naquela obstrução, a gente vai encontrar
não somente o sebo ali acumulado como queratina, mas vamos também encontrar substrato dessas glândulas apócrinas, tá? Então, a gente vai ter um processo infeccioso intenso. E a gente tem uma característica importante. Esse processo infeccioso, nessas regiões enriquecidas dessas glândulas apócrinas, esse processo ele é mais lento. E ele é mais lento e já é hoje considerado como se fosse uma doença autoinflamatória, porque ela é recorrente. A gente tem um processo inflamatório, esse processo inflamatório regride, melhora e ele volta novamente a ocorrer. Então, a gente tem agora uma doença inflamatória crônica e recorrente dos folículos pilosos. E o que isso tem de importante para a gente? A apresentação clínica. Esses pacientes vão ter, além da infecção do folículo piloso que está obstruído, eles vão ter formação de abscessos. E o que a formação desses abscessos podem acarretar? Essa infecção crônica e recorrente vão acabar tendo formações de fístulas, tá? E geralmente essas fístulas, elas incapacitam os seus pacientes, os pacientes que são acometidos por essa hidroadenite supurativa. Então, após a drenagem daqueles abscessos, a gente tem a formação dessas fístulas. E essas fístulas, têm um odor desagradável. E isso é repetitivo. Então, o paciente ele não tem uma qualidade de vida boa, ele fica incomodado, né? Imagine a axila. A axila, a gente já é um local que a gente precisa... A maioria das pessoas tem que usar desodorante, porque o odor, o cheiro, né, já é característico. Não é legal a gente estar num ambiente que pessoas levantam os braços e tá lá as axilas desprotegidas, né? E a gente sente aquele cheiro maravilhoso. Imagine com um processo infeccioso. Então, isso atrapalha muito a qualidade de vida dessas pessoas portadoras de hidroadenite supurativa. Tá? Então, como a gente já falou, as regiões mais acometidas são as regiões axilares, as regiões inguinais e as regiões perineais. E qual seria o tratamento? Mesmo tratamento das outras apresentações da infecção desse folículo piloso. Calor local, drenagem e também, como a gente agora se trata de uma infecção mais profunda, que a gente tem ali glândulas anexas associadas, não só o folículo piloso também que está infectado, mas tem as glândulas sudoríparas juntos, então a gente precisa avaliar uma manifestação sistêmica mais exacerbada que pode se apresentar nesse paciente. Aí a gente precisa, às vezes, avaliar a introdução de antibióticos. Esses antibióticos na hidroadenite supurativa podem ser orais, mas muitas das vezes são antibióticos tópicos, como pomadas que são utilizadas à base de, às vezes, de gentamicina, que são muito prescritas para tratar esses processos infecciosos com esses abscessos recorrentes. Mas na grande maioria das vezes é calor local e drenagem do local infeccionado, do local afetado, desses abscessos. E como que se apresenta essa hidroadenite supurativa? Então, nós vamos ter, na fase mais infectada, onde a gente tem, presença, da formação desses abscessos. Então, na região da axila, uma região que a gente tem folículos pilosos, mas agora a gente também tem quem? Glândulas sudoríparas. Então, nós vamos ter uma infecção que vai acometer esse folículo piloso, as glândulas sudoríparas também serão acometidas, e a gente tem um substrato infeccioso grande, tá? E como que a gente consegue fazer o diagnóstico? A gente olha essas lesões podem aparecer, às vezes, isoladas, às vezes a gente olha uma axila e tem apenas uma lesão, às vezes é um folículo piloso, a gente acha que é um furúnculo,
tá? Ah, não, é um nódulo, é só um furúnculo. Não. Geralmente é a manifestação inicial da hidroadenite. Geralmente, na grande maioria das vezes, esse paciente, ele costuma ter infecções recorrentes e o quadro vai se agravando cada vez mais. E se agrava com o quê? Com presença dessas fístulas, tá? A gente acaba tendo formação de fístulas desse substrato da pele para o meio externo, tá? Então, eu tenho, ó, essas fístulas são formadas e ficam saindo essas secreções de odor desagradável, né? Então, o cheiro é muito ruim desses pacientes que têm esse processo infeccioso. E a hidroadenite supurativa, quais os pacientes que são mais comuns de acontecer? Geralmente são pacientes obesos, são pacientes que têm uma desregulação hormonal importante, como nas mulheres. Então, às vezes, a terapia hormonal, ela também é instituída para a gente ter um balanço melhor desses hormônios, e a gente tentar melhorar um pouco mais a ocorrência desses quadros infecciosos. Já se viu também que pacientes que têm uma atividade sedentária, pacientes obesos, pacientes tabagistas também têm um grau maior de proporcionar a presença da infecção desses folículos pilosos nessas regiões, tá, de glândulas apócrinas, tá bom? Então, nesses pacientes, infelizmente, além dessas fístulas, a gente tem depois um processo que também leva à incapacidade. A gente tem o fechamento, às vezes a gente não apresenta fístulas, mas esses pacientes, essa área, como ela fica cronicamente inflamada, a gente forma retrações, tá vendo, na pele, são cicatrizes. As cicatrizes, elas começam a ser cada vez mais intensas. E tem pacientes que às vezes têm até dificuldade de movimentação, sua movimentação do braço, ela fica, a amplitude desse movimento, ela fica diminuída. E esses pacientes, às vezes, se queixam muito disso por causa dessas retrações de pele, e às vezes o tratamento definitivo é a ressecção ampla dessas lesões, com grandes rotações de retalho, para que esses pacientes possam voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, às vezes a gente acha que são só abscessos, vamos drenar, mas na hidroadenite, infelizmente, é um processo infeccioso recorrente, às vezes é difícil de se tratar. Tem alguns pacientes que, às vezes, esse tratamento local, só com antibiótico terapia associada, não resolve. Tem pacientes que, às vezes, são necessários fazer uso até de imunomoduladores para tentar controlar esse processo infeccioso crônico, tá bom? Então, ficou alguma dúvida aí sobre furúnculo, sobre foliculite, carbúnculo e a hidroadenite supurativa? Alguém que quer perguntar alguma coisa? Se não entendeu, se ficou confuso em alguma parte? E aí? Pode escrever aí no bate-papo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Só o Elvésio, que está respondendo aqui. O Elvésio falou que está ok. Os outros também tá tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos falar de outra lesão cutânea, muito comum também, que às vezes tem necessidade de tratamento cirúrgico associado, que são as lesões por pressão. Essas lesões ocorrem por pressão prolongada e excessiva, tá? No nosso tecido. E essa pressão excessiva vai fazer o quê? Com que a gente diminua o fluxo vascular cutâneo. E esses locais vão acabar se tornando locais isquêmicos. Isso
vai se agravar dependendo do tempo em que permanecer essa isquemia. E o que a gente já sabe? Que uma pressão acima de 60 milímetros de mercúrio por 1 hora, ela já produz uma trombose venosa, que se permanecer pode gerar uma degeneração muscular e até necrose tecidual, tá? Então, onde que a gente vai encontrar geralmente essas lesões de pressão? A gente vai encontrar naqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, como paraplégicos, pacientes acamados e pacientes que estão em internações prolongadas, principalmente pacientes em unidades de terapia intensiva. Tá? Então, nesses pacientes, a gente precisa ter um cuidado muito grande para que a gente evite essas lesões por pressão. Então, qual seria o tratamento que a gente poderia associar a essas lesões por pressão? Vamos ver. As lesões por pressão, ó, inicialmente elas se apresentam assim, ó, são uma pele avermelhada, tá? Que se a gente permanecer nesse local por mais de 1 hora, a gente já começa a ter uma trombose venosa. Se esse tempo se prolongar, a gente já começa a ter o quê? Uma isquemia mais intensa e a gente pode começar a ver presença de necrose, tá? E essa necrose, infelizmente, quando instalada, a gente precisa fazer o desbridamento, a gente precisa retirar esse tecido necrótico. Então, qual seria o tratamento? Eu já falei para vocês, se tem necrose, a gente precisa retirar essa necrose. Então, nós vamos fazer um desbridamento dessa lesão, vamos tirar esse tecido que ficou isquêmico e evoluiu com esse quadro necrótico. Mas o tratamento principal é quando a gente tenta o quê? Prevenir. Quando a gente sabe que os principais pontos de pressão, ó, ficam entre os tornozelos, bacia, ó, cotovelos, o omoplata, cabeça. Então, a gente precisa fazer o que com esses pacientes que não conseguem se locomover? A gente precisa tentar fazer mudança de decúbito. Então, a gente pode utilizar o quê? Um reloginho. Tem muitos hospitais, aqui eu peguei da internet, tá? Hospital da Baleia, tá? Não sei onde fica esse hospital, mas eu achei, foi o reloginho que eu achei com uma imagem melhor para vocês. Os outros estavam com umas imagens que quando a gente colava no nosso slide ficavam ruins da gente entender. Então, ó, de 2 em 2 horas, o reloginho marca que a gente precisa mudar decúbito. Isso também é legal para pacientes que às vezes são acamados, estão em casa. Coloca um reloginho na parede, um reloginho na cama do paciente, indicando que de 2 em 2 horas a gente precisa mudar o decúbito desse paciente. Decúbito dorsal, decúbito lateral, volta o decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo. E assim por diante. E o cadeirante da mesma forma. Não pode ficar várias horas só sentado, ele precisa fazer também mudança de decúbito, senão ele pode evoluir com essas lesões isquêmicas e, por fim, até necrose. E quando a gente tem essa necrose instalada, a gente faz o desbridamento, tá? Nós podemos utilizar materiais cortantes. Aqui nós temos o exemplo de uma tesoura, tá? Onde a gente, ó, vai tirando esse tecido totalmente desvitalizado, até a gente deixar novamente uma área sem tecido necrótico, tá? Essa cicatrização, como proceder com essa cicatrização? Nós podemos fazer algumas formas para a gente tentar acelerar essa cicatrização. Uma delas é a gente tentar o quê? Fazer rotação de retalhos, para a gente cobrir aquela área que ficou muito grande após o desbridamento. Então, a gente faz rotação de retalhos e a gente cobre aquela área que ficou exposta. Se não for uma área muito grande, a gente pode fazer outras tentativas. Nós podemos também fazer curativos com pressão negativa, onde a gente tem um resultado muito bom
cicatricial dessas lesões, ou nós também podemos fazer cicatrização por segunda intenção. Quer dizer, a gente, após retirar aquele tecido, a gente deixa que o nosso próprio organismo faça com que cresça novamente um novo tecido aqui cicatricial cobrindo essa região, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, tá? Então, essas seriam as formas de tratamento quando a gente tem essa lesão de pressão. Lembrando que o tratamento principal é o preventivo, é a gente tentar fazer mudança de decúbito e a gente prevenir que esses pacientes façam essas lesões de pressão. Infelizmente, é uma realidade muito triste e uma realidade muito frequente nos nossos hospitais em geral, né? Às vezes a gente tem muitos pacientes internados, agora a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente tem muitos pacientes, está faltando mão de obra, né? Em todos os lugares estão faltando mão de obra, estão faltando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, às vezes, esse cuidado, com esses pacientes de mudança de decúbito, não é que sejam deixados de lado, às vezes a falta de pessoal para fazer essa mudança de decúbito ela é escassa e acaba que esse paciente não tem esse tratamento adequado e pode evoluir com essas lesões. Eu creio que todo mundo aqui já viu algum paciente que evoluiu com essas lesões de pressão e viu como é triste, né? A gente vê aquelas áreas de necrose e ter necessidade de fazer esse tratamento cirúrgico, fazer esse desbridamento. Outra lesão que nós vamos também falar do nossa pele, nosso tecido subcutâneo, é uma lesão cutânea, ela é rara, só que é uma lesão muito destrutiva, que é o nosso pioderma gangrenoso. Essa lesão, ela é acometida geralmente em doenças autoimunes, como na doença inflamatória intestinal, na artrite reumatoide, na gamopatia monoclonal de monoglobulina A, tá? E ela tem o quê? Um aspecto necrótico, só que tem um crescimento muito rápido, tá? Tem bordas escavadas, tem o eritema adjacente e o tratamento geralmente gira em base de corticoides para tentar diminuir esse processo inflamatório, o desbridamento cirúrgico dessas lesões, porque a evolução é muito rápida, elas se tornam necróticas, tá? E alguns pacientes têm que associar, às vezes, até quimioterápicos para tentar diminuir o processo infeccioso dessas lesões. E como essas lesões se apresentam? Essas lesões a gente observa assim, tá? Então, como a gente vai fazer o diagnóstico? Geralmente, essas pacientes já têm comorbidades prévias de doenças autoimunes, tá? Então, quando a gente vê essas lesões, a gente confirma o diagnóstico, são lesões ulceradas, bem escavadas, tá? E elas têm necrose no seu interior e a gente precisa fazer o desbridamento, retirar esse tecido desvitalizado, esse tecido necrótico, junto com tratamento com corticoide, tá? E às vezes tratamento até com quimioterápicos para a gente tentar diminuir a progressão dessas lesões. Bem, nós terminamos as nossas lesões benignas da pele, essas lesões infecciosas da pele, tá? Agora, nós vamos falar de alguns tumores malignos, muito comuns também na nossa prática ambulatorial. Quando vocês passarem com a gente lá no nosso ambulatório de clínica cirúrgica, a gente vai encontrar muito também dessas lesões lá nesse ambulatório, tá? E às vezes a gente precisa dar um destino para esse paciente, a gente precisa dar uma conduta para esse paciente. O que a gente vai fazer nessas lesões, tá? Primeiro, a gente tem que saber identificar. Muitos desses pacientes já vêm encaminhados, vêm com uma cartinha do dermatologista, uma cartinha lá do médico da família, tá? Encaminhando para a gente fazer o quê? Retirada dessa lesão. Ou retirar uma parte dessa lesão, para que a gente possa confirmar esse diagnóstico histopatológico. Então, são lesões muito comuns na nossa vivência prática, que são carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma, ele já não é tão comum, ele é mais raro,
tá? E desses três, o mais comum é o carcinoma basocelular. Esse é o mais comum, tá? Na frequência desses tumores malignos cutâneos. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles. Primeiro, carcinoma basocelular. Ele é o mais comum, tem um crescimento muito lento e é o mais bonzinho de todos. É o que raramente faz metástase, tá? Geralmente, o basocelular que faz metástase, ele tem uma forma em que ele se mistura com o espinocelular. Então, na microscopia, tá? Quando a gente vai fazer a avaliação histológica, a gente tem alterações do basocelular e alteração do espinocelular, tá? Então, geralmente, ele não faz metástase. É um tumor que cresce local, a gente faz a excisão local desse tumor e o paciente fica curado dessa lesão. Tá? Então, ó, quando a gente tem lesões menores de 2 milímetros, a gente pode fazer curetagem, tá? Dessas lesões com eletrodissecção, a gente usa eletrocautérios, a gente vai lá e queima essas lesões. A gente pode fazer, usar ácidos, tá? Lá em cima da lesão a gente queima essas lesões, mas isso, gente, são para lesões bem pequenas, lesões menores de 2 milímetros. Tá? Podemos usar o laser também para a gente retirar essas lesões bem pequenininhas. Quando as lesões já são mais extensas, quer dizer, são lesões um pouco mais agressivas, que são de lesões que já cresceram, tá? Lembra que o crescimento é lento, então já tem bastante tempo que aquela lesão está ali. A gente precisa fazer o quê? Uma excisão cirúrgica. E temos que ter margem, porque senão a gente vai ficar células naquele local e a gente pode ter a recorrência desse tumor naquele mesmo local. Então, nessas lesões maiores, a gente tem que deixar uma margem de 0,5 a 1 centímetro. Então, ao redor da lesão, onde a gente for ressecar, retirar, a gente precisa dessa margem cirúrgica. Quando vocês passarem lá no ambulatório de técnica cirúrgica, vocês vão presenciar essas lesões e vocês vão ter a oportunidade de participar dessas biópsias que a gente faz muito comumente. Tá? Então, a gente faz a retirada dessas lesões. Quando essas lesões são pequenas, a gente vai fazer a excisão. A gente tira totalmente essa lesão e a gente sempre tem que deixar essa margem de segurança para evitar que essas lesões cresçam novamente nesse local. Então, quais são os tipos de carcinoma basocelular? Só para curiosidade de vocês. Nós temos alguns tipos, ele pode ser nodular, que é o tipo mais comum, tá? Que a gente vai ver que é a apresentação mais comum desse carcinoma basocelular. Tá? Ele também pode ser micronodular, ele pode ser infiltrativo, pigmentado, ou nessa forma aqui de Monfeuille-Forme. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês de como pode apresentar, como que a gente pode identificar essas lesões quando a gente está com esses pacientes lá no nosso ambulatório, ou quando vocês passarem, de repente, no PSF, que vocês vão fazer aquelas visitas domiciliares, ou mesmo nos atendimentos em que vocês vão ver essas pessoas. Então, vocês podem também fazer o diagnóstico dessas lesões, tá? A forma nodular, que é chamada de nódulo cístico ou nódulo ulcerativo, tá? A gente pode encontrar dessas duas formas. A gente vai ter aqui uma lesão, que eles falam que tem essa coloração mais de creme, quer dizer, uma coloração bem próxima do tecido normal, ou a gente pode ter uma coloração um pouco mais avermelhada. E a gente vê que é uma lesão totalmente nodular. Tá? Então, é um nódulo. Eu coloquei uma foto aqui embaixo só para comparar que esse basocelular, ele também, além dessa lesão, dessa forma nodular, que é o mais comum, a gente também pode encontrar essa forma nodular, mas com uma ulceração central, tá? Geralmente ele tem uma cor
perolada, tá? Você vê que tem um brilho nessa pele. Então, é a forma mais comum da gente encontrar do carcinoma basocelular. Vejam que ele está, ó, entre 70% dessas lesões, tá? Então, ó, bordas roliças e peroladas e às vezes com uma ulceração central. Onde são os locais de maior acometimento? Tronco, tá? É onde a gente mais encontra essas lesões. E essas lesões, geralmente, elas podem se apresentar, ó, numa forma também descamativa. Além desse eritema, às vezes a gente pode encontrar algumas descamações no local dessas lesões. Nós temos também um tipo pigmentado, onde nós vamos encontrar, ó, aquela nodulação, só que agora com uma cor mais amarronzada. Também é um carcinoma basocelular e a gente precisa também o quê? Remover totalmente essa lesão. Lembrando que a gente precisa ter uma margem de segurança de meio até 1 centímetro. Então, mesmo que a lesão às vezes é pequenininha, mas o corte no final vai ficar um pouco grande, porque a gente precisa deixar uma margem de segurança, tá? A outra forma que a gente pode encontrar também desse basocelular é essa aqui, ó, que é chamada de mofeiforme. Parece uma forma de uma placa. Essa forma, ela é bem mais agressiva. Ela é mais rara, mas ela é bem agressiva, tá? E a gente sempre, quando a gente encontra esse formato desse carcinoma basocelular, a gente precisa geralmente encaminhar mais rápido esse paciente para excisão cirúrgica, para que seja totalmente retirado essa lesão e a gente não ter um prognóstico pior desse paciente, tá? Geralmente, nessa forma, a gente tem de característica associada, são essas, ó, ter presença de telangiectasias, tá? Ao redor aqui da lesão. Fazem esses microvasinhos aqui, ó, essas telangiectasias, a gente consegue identificar bem esse tipo de carcinoma basocelular, tá? Agora nós vamos falar do outro tipo. Nós vimos o basocelular e agora a gente vai falar do espinocelular, que a sua origem agora são os ceratinócitos. O outro a gente tinha origem na camada basal. Esse não, são dos ceratinócitos. Por isso o nome, espinocelular. Ele é bem menos comum que o carcinoma basocelular, contudo, ele é muito mais invasivo e tem mais tendência a ter metástases do que o carcinoma basocelular. Quando a gente encontra esses carcinomas na forma in situ, quer dizer, ele ainda não ultrapassou a lâmina basal, essas lesões também podem ser chamadas de doença de Bowen, tá? E quando a gente encontra essas lesões in situ no pênis, vocês podem ouvir falar sobre a eritroplasia de Kirá, tá bom? A espessura acima de 4 milímetros, tá? Geralmente vai ter recidiva, tá? Então, quando a gente for fazer a incisão dessas lesões, a gente tem que prestar atenção na profundidade da lesão, tá? Então, a gente precisa ficar atento em ressecar totalmente essa lesão, porque se essa profundidade ficar acometida, a gente pode ter uma recidiva maior desses locais. Tudo bem? E da mesma forma do basocelular, a gente também precisa deixar uma margem de segurança, tá? Em torno de 1 centímetro, quando a gente for fazer a excisão dessas lesões. Aqui mostrando para vocês, tá? O carcinoma espinocelular, lembre que ele é muito comum nas áreas mais expostas ao sol. Então, nós vamos ter aqui, ó, os locais de maior acometimento são nas orelhas, no lábio inferior e no nariz, tá? Apesar do basocelular ser o mais comum, geralmente nessas regiões a gente encontra com maior frequência o espinocelular, que são regiões que ficam muito expostas a raios solares. Então a gente vai ter uma modificação maior aí desse local. Então a gente vai encontrar essas lesões, ó,
onde elas são bem mais descamativas, tá? Tem eritema ao redor e geralmente essas lesões, elas criam esse tecido que vão se soltando. É comum o paciente chegar no ambulatório e falar assim: ah, eu tenho uma lesão aqui que não cicatriza. Ela sangra, forma uma carapaça, uma casca, a casca se solta. Daqui a um tempo, volta novamente a formar essa casca. Isso é característica do espinocelular. E no lábio a gente pode encontrar, ó, essa formação aqui, ó, tá? Dessa lesão, que também pode ser também descamativa. Aqui nós temos uma lesão na narina, onde a gente tem uma ulceração, tá? E essa ulceração, a gente tem limites imprecisos, tá? Não ficam muito bem definidos, tá bom? Então, essa é a apresentação do nosso carcinoma espinocelular. Então, ó, áreas de dano solar cumulativo. Então, são pessoas que geralmente muito tempo expostas ao sol, ficaram a vida inteira sem uso de protetores solares. Então, aí a dica, use protetor solar todos os dias, tá? Para evitar a formação dessas lesões malignas da pele, tá? Geralmente, a gente pode ter formas menos agressivas, tá? E a gente faz o que nessas formas menos agressivas? Excisões locais. São lesões pequenas, então a gente vai lá e faz a excisão total dessa lesão, deixa uma margem de segurança, tá? E geralmente esses pacientes não têm recidiva, tá bom? Áreas queimadas, isso aqui é importante, ó. A gente também pode ter a formação desses carcinomas. São áreas que são predispostas a ter essa manifestação maligna, essa neoplasia maligna, que são chamadas as úlceras de Marjolin. Ou pacientes também que têm osteomielite crônica, tá? Então, são áreas que são lesionadas anteriormente. E geralmente nessas áreas a gente pode ter metástase precoce. Então, cuidado com esses pacientes que têm essas áreas de queimaduras, tá? Frequentes, exemplo, pacientes que fazem uso de bolsas de colostomia, fica uma área na pele, que às vezes fica uma queimadura crônica ali. Essas áreas crônicas podem fazer alterações malignas dessas células, e a gente pode ter formação de carcinoma espinocelular. E o tratamento é a mesma coisa, excisão precoce dessas lesões com margem de segurança. Por último, agora, tá? Nós vamos falar do melanoma maligno. Ele já não é tão comum como o carcinoma basocelular e o espinocelular, mas é uma lesão também que a gente precisa conhecer porque é muito frequente no nosso dia a dia. Esse paciente vai chegar no seu consultório, esse paciente vai chegar lá no seu PSF, esse paciente vai chegar no nosso ambulatório de clínica cirúrgica e a gente precisa conhecer também essa lesão. Por quê? A gente sabe que é uma lesão mais agressiva. Então, a gente não pode deixar esperar, tanto como o carcinoma basocelular, que o crescimento é muito lento, que ele quase não faz metástases. Esse aqui não. Esse aqui a gente tem uma lesão que faz metástase. Então, para a gente começar a entender o melanoma maligno, a gente viu na aula lá da professora Aline anterior, falando sobre os nevos. O que são nevos? São neoplasias melanocíticas, só que essas neoplasias são o quê? Benignas. Tá? Quando a gente tem um nevo displásico, tá? Que são aqueles no estágio intermediário, esses nevos estão no meio do caminho entre ser uma lesão benigna, entre formar o melanoma. Então, o melanoma seria nada mais do que uma neoplasia naqueles melanócitos, só que uma neoplasia de caráter maligno, aquele nevo displásico que se malignizou. Tudo bem? Qual seria, então, a origem? Qualquer local onde a gente possa encontrar melanócitos, tá? Qualquer local onde a gente tenha a presença de melanócitos, a gente pode ter a
formação dessa neoplasia maligna, tá? A gente começa tendo uma displasia, que é aquele nervus atípico, e esse nervus atípico, ele pode se transformar e se malignizar, e a gente ter, então, o nosso melanoma maligno. Ele tem, ó, mais de 14%, geralmente ele obedece um padrão familiar, então geralmente uma mãe, um pai, ele já teve essa lesão e a gente vai encontrar nas outras gerações subsequentes a presença do melanoma maligno, tá? 90% são originados na pele, tá? E 4%, ó, são metástases sem sítio primário conhecido. Às vezes a gente encontra um paciente que tem ali uma metástase, tem um linfonodo aumentado, que a gente faz a biópsia e veio lá melanoma, e a gente não tinha identificado anteriormente o sítio primário. Então, muito cuidado com lesões que a gente identifiquem suspeitas de melanoma, às vezes é um nevo atípico, então a gente precisa encaminhar esse paciente para fazer a biópsia, para que a gente possa dar um prognóstico melhor a esse nosso paciente. Então, melanoma maligno, como que a gente vai identificar essa lesão? É o nevo suspeito. Que nevo suspeito? Margem irregular, a coloração é mais escurecida e a gente pode ter o quê? Presença de ulcerações nesse nervo ou elevações superficiais. Então, qualquer alteração nesse nervo e principalmente uma transformação mais o quê? Recente. Aquele paciente que geralmente ele é mais observador e ele vê que alguma lesão, um nervo que ele tinha, ué, esse nervo amanheceu diferente, tá com uma coloração agora mais escura, uma coloração mais clara, ou então ele cresceu, tá mais irregular. Então, essa transformação recente, essa modificação do nervo é a característica mais suspeita para que a gente comece a pensar em melanoma maligno. Pensei em melanoma maligno, temos que confirmar o diagnóstico com a histopatologia. Então, eu preciso fazer biópsia dessa lesão. Então, como que a gente vai encontrar? Aqui nós temos um exemplo, ó, de um nevo subungueal. E é um nevo subungueal que já tem o quê? Um comprometimento digital, ó, lateral. A gente vê que a gente tem, ó, uma pigmentação escurecida e que tem, ó, limites bem imprecisos dessa lesão, e a coloração também ela é diferenciada, áreas mais escuras, mais castanhas. Então a gente precisa biopsiar essa lesão para a gente fazer confirmação histológica. Aqui nós temos uma lesão na face, ó, tá? Onde a gente tem essa lesão escurecida, vocês veem que os limites são bem imprecisos. A coloração, aqui no meio, ó, tem uma coloração enegrecida. Mais central, a gente já tem uma coloração um pouco mais avermelhada, então a gente vê que a cor muda, tá? Essas características são altamente importantes para a gente ter a suspeita desse melanoma maligno. E aqui nós temos uma lesão na face. Aí eu queria que vocês me respondessem rapidinho aí no bate-papo. É uma lesão bem suspeita, né? Uma lesão grande, né? Tem limites imprecisos. Se chegasse esse paciente lá no nosso ambulatório de clínica cirúrgica, o que a gente deveria indicar? A gente vai fazer uma biópsia, mas qual tipo de biópsia a gente tem que fazer aqui nessa face? Uma biópsia incisional ou uma biópsia excisional? Respondam aí no bate-papo. E aí? O que vocês acham? Qual tipo de biópsia a gente tem que fazer nessa senhora, nessa paciente? Excisional, um respondeu, ou... Ah, vocês estão me devolvendo a pergunta? Que legal, colocaram no bate-papo. Incisional, aí o outro colocou excisional. Então, vamos definir bem aqui. Incisional é quando a gente tira parte de uma lesão com parte do seu tecido sadio. Isso é uma biópsia incisional. Quando eu faço uma biópsia excisional, é quando eu consigo retirar
toda a minha lesão. Essa paciente acabou de chegar no ambulatório, a gente suspeita, tem forte indicação de melanoma maligno, mas a confirmação é histopatológica. E a gente precisa, então, fazer a biópsia. E agora? Respondam para mim, vamos fazer incisional ou excisional? O que vocês acham? Muito bem. Vamos fazer uma biópsia incisional. A gente tem uma lesão muito grande. Não tem como a gente o quê? Retirar totalmente essa lesão. Até mesmo porque se a gente confirmar que é um melanoma maligno, a gente decidir pelos parâmetros, pela profundidade dessa lesão, de até onde o tecido está sendo acometido, a gente vai precisar de fazer o quê? Um enxerto aqui nesse local para cobrir novamente essa região em que a gente retirou esse tumor. Então, geralmente, para a gente, na nossa prática clínica, quando a gente tem lesões muito grandes, a gente faz biópsias incisionais. A gente vem aqui, ó, tira uma parte dessa lesão, uma parte desse tecido que está acometido, a gente envia para análise histopatológica. Veio o resultado confirmando que é um melanoma, aí sim, a gente vai partir para o tratamento adequado dessa lesão, que pode até ser uma retirada total, uma retirada excisional dessa lesão. Mas, a princípio, inicialmente, para a gente confirmar e termos o diagnóstico em lesões muito volumosas, muito grandes, de áreas extensas, a gente faz uma biópsia incisional, ok? E no melanoma, lá no livrinho de vocês, tem esse quadrinho. Esse quadrinho, eu só coloquei esse quadrinho para resumir, o capítulo é grande de melanoma, tá? O tratamento específico do melanoma não é no momento para a gente discutir, tá? Porque é uma discussão ampla, é uma discussão que nem as evidências científicas ainda têm uma conclusão, principalmente sobre o quê? Principalmente sobre as linfadenopatias, sobre os linfonodos suspeitos. Ainda não tem uma evidência grande se eu tenho um linfonodo suspeito, principalmente aqueles linfonodos longe do local primário, se vale a pena ou não retirar, se vale a pena quer dizer que eu retirando esse linfonodo, eu melhoro o prognóstico desse paciente? A maioria dos trabalhos mostram que não faz diferença para o prognóstico, tá? Então, o que faz diferença é eu tirar todos os linfonodos, principalmente regionais, próximos da lesão, eu tiro todos aqueles linfonodos, e principalmente, se eu tiver à mão a microscopia, tirei um pedacinho do linfonodo, o patologista avaliou, se eu sei avaliar microscopicamente, eu vi que é uma lesão que tem características de malignidade, aí sim eu faço a excisão desse linfonodo. Agora, se ele é só suspeito, ele está no local mais distante, os trabalhos mostram que não altera o prognóstico do nosso paciente. Então, é um grande motivo de grandes estudos e grandes debates ainda, tá? O que a gente sabe, que já está comprovado, é que quando a gente tem uma lesão pigmentada, a gente faz a biópsia, tá? Nessa biópsia, confirmei diagnóstico de melanoma se tiver profundidade menor do que 1 milímetro, a gente faz uma excisão com uma margem de 1 centímetro. Se a profundidade tiver de 2 a 4 milímetros, a gente precisa ter uma margem maior, uma margem de 2 centímetros. Agora, se essa profundidade for maior que 4 milímetros, a minha margem de segurança já é muito maior. Então, eu coloquei isso aqui só para mostrar para vocês que, ao contrário dos carcinomas basocelulares e espinocelulares, em que a gente tem que deixar uma margem de segurança de meio até 1 centímetro, aqui no melanoma maligno, a gente precisa avaliar um pouco mais a profundidade. Então, dependendo da profundidade, eu preciso aumentar ainda mais a minha margem de segurança, mesmo sendo uma lesão
pequena, onde eu vá fazer uma biópsia excisional, porque aqui agora eu tenho uma lesão muito mais agressiva e que faz o quê? Metástase, tá? Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu faço a excisão dessas lesões, tá bom? O tecido adjacente deve ser removido até a fáscia, tá? Eu retiro tudo, tiro pele, todas as camadas da pele, o tecido gorduroso, retiro todo o tecido linfático ali ao redor, até a fáscia, tá? O que a gente sabe é que se a fáscia não está comprometida, eu não preciso tirar, isso não altera o prognóstico do meu paciente. Então, a fáscia está livre, não preciso ressecar a fáscia, tá? E todos os linfonodos que são positivos à microscopia, eles devem ser removidos. Tá? Então, isso é que a gente tem confirmado hoje dos nossos trabalhos sobre o tratamento do melanoma maligno. Terminamos a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não conseguiu esclarecer? Carcinoma bacelular, espino celular, melanoma, ou então lá as infecções benignas, né, da pele, foliculite, furúnculo, carbúnculo. Querem perguntar alguma coisa? Professora, tem aqui. Se fosse uma lesão pequena, poderia retirar tudo para fazer a biópsia? Sim, Aline. Aqui, ó, vou mandar voltar o slide para você, ó. Coloquei esse quadrinho aqui. Quando as lesões são pequenas, tá? Esse quadrinho aqui é o que a gente usa principalmente na nossa prática diária, né? As lesões pequenininhas, aquele nervo displásico que a gente suspeita que é o melanoma maligno, que vem com a cartinha lá da dermato, do PSF, ou lá do consultório de dermatologia. Então, nesses pacientes, eu vou fazer. Aí, quando eu for ressecar, eu tenho que olhar a profundidade dessa lesão. Se eu ver que a profundidade vai se estendendo, eu também preciso estender o quê? A minha margem de segurança. Eu não posso deixar uma margem pequena de 1 centímetro. Se eu tiver uma profundidade acima de 4 milímetros, olha para onde vai a minha margem. Até 3 centímetros. Isso é tão importante a gente saber, até mesmo para a gente falar para o paciente. Todo procedimento que a gente realiza no ambulatório, primeiro a gente orienta, ó, eu vou fazer uma incisão aqui nesse local desse tamanho. Se for numa área exposta, a maioria dos pacientes ficam preocupados com o quê? A cicatriz que vai formar naquele local. Então, a gente precisa lembrar que se tratando de uma lesão suspeita de melanoma, pode ser que a incisão seja o quê? Um pouco mais ampla, para garantir o quê? Que não tenha recidiva e principalmente o quê? Metástase, que é o mais temeroso quando a gente fala de melanoma maligno, porque aí a gente já tem uma doença que pode ficar fora de controle e, infelizmente, o prognóstico pode ser muito ruim para os nossos pacientes. Tá bom?